Oi, produção, começamos? Mas produção não me avisa nunca. Começamos, hein? Produção nunca me avisa. Tava aqui dando uma última analisada, uma última estudada no roteiro que a gente preparou, porque a convidada de hoje requer justamente essa atenção, esse trato mais apurado. Mas tudo bem com vocês? Excelente. Iniciando mais um episódio do nosso projeto. Oxe, que danado é isso? E como vocês sabem, muito feliz por estar aqui, já que é algo que eu faço com muita dedicação, com muito empenho, com muito amor. Deixa eu me apresentar para quem efetivamente está chegando hoje, está chegando agora. Eu me chamo Diego Tiburcio e eu sou um dos sócios fundadores da Office Contabilidade, que foi justamente a empresa que idealizou esse projeto. O Oxe, que danado é isso? Que você já pode perceber, a gente está falando do Nordeste, a gente está falando de Pernambuco, que é uma expressão muito característica, essa questão do Oxe. Mas qual é o objetivo do Oxe, que danado é isso? É discutir assuntos, temas, questões que estão em voga aí na sociedade, né? Sempre trazer essa discussão, sempre trazer conhecimento, sempre trazendo informação para você que efetivamente nos acompanha. E hoje, obviamente, isso não será diferente. E é lógico, só para complementar a explicação, isso sempre a partir da ajuda, do auxílio de um especialista na área ou no tema que efetivamente a gente vai propor a discussão. E como eu estava dizendo, hoje não será diferente. Hoje a gente vai tratar sobre o seguinte: os desafios e as oportunidades da área tributária. Pois é, 2023 já se apresentou para a gente, já estamos aí finalizando o primeiro mês de 2023 e de fato vários desafios e várias oportunidades se apresentam para quem trabalha na área tributária. Então a gente vai discutir um pouco sobre isso. E a convidada, ela é especialista justamente nessa área. A gente vai falar hoje com Flávia Chereghini. E aí, de antemão, já peço perdão se porventura eu tiver pronunciado o seu sobrenome de maneira errada. E aí, quando a gente começar a discutir, eu vou fazer esse questionamento para ele. Então chega de blá blá blá, chega de conversa fiada, como a gente diz aqui no Nordeste, e vamos de fato convidar quem interessa, que é Flávia. Produção, por favor, já me deixou na mão no início da live, como sempre. E agora eu espero que ela se redima e coloque Flávia aqui na conversa para que Flávia em 1, Flávia em 2. Vamos lá. Olá, boa tarde. Oi, Flávia, tudo bem? Tudo e com você? Melhor agora conversando com você. Desde já eu quero te agradecer, na verdade. A gente era para ter essa troca de ideias, esse bate-papo lá atrás, mas eu particularmente tive um problema de saúde na família e você gentilmente concordou em a gente fazer essa flexibilização de agenda, porque de fato é importante que a gente converse, que a gente troque essa ideia. Então, desde já, eu agradeço pela tua disponibilidade e pela tua atenção. Imagina, é um prazer estar aqui com você. Maravilha. Queria que você se apresentasse. Eu fiz uma apresentação muito simplória, muito formal. Queria que você inicialmente se apresentasse para a gente ter ideia do gabarito que efetivamente você pode entregar para a gente. E aí a gente começa a discutir sobre os assuntos que a gente pretende, sobre os desafios e oportunidades da área tributária. Combinado. Bom, sou Flávia Chereghini, o sobrenome estava certinho. Na verdade, se pronuncia Chereghini, mas ninguém fala, eu também não falo, então a gente tá tudo certo. Bom, eu tenho 12 anos de experiência na área tributária. Eu comecei com a consultoria em empresa de auditoria, depois sentei aí na cadeira de analista, de supervisora e de duas visões de mundo. E há 2 anos, com a pandemia, com a mudança também que eu tive de vida pessoal, filho pequeno, eu optei por abrir a minha empresa de consultoria e também dar treinamentos. Então, atualmente eu tenho a empresa de consultoria e tenho também os treinamentos da área tributária que são voltados para imposto de renda, PIS e COFINS, subvenções e Excel para tributarista. Então, atualmente eu atuo com isso e com tudo, né? Na verdade, a gente acaba vendo de tudo um pouco dentro da área tributária, mas especificamente atuo com imposto de renda e PIS e COFINS na consultoria. Perfeito. Te ouvindo falar um pouco do teu currículo,
me levou à primeira pergunta que eu tenho a fazer para você, que mostra que você tem muita bagagem, né? Mostra que você tem muito conhecimento sobre aquilo que efetivamente você trabalha. Não só da perspectiva teórica, mas pelo que você descreveu também do ponto de vista da prática, do operacional, do chamado chão de fábrica, que traz um diferencial muito grande para os profissionais dessa área, principalmente, que é a área tributária. E a partir disso, eu não gosto muito quando as pessoas se utilizam da expressão sorte dentro desse ambiente de negócio, porque de alguma forma eu acredito que isso vai trazer um desmerecimento ou vai enfraquecer aquela tua conquista, já que você teve todo o mérito, o comprometimento e o foco para que efetivamente ela fosse alcançada, seja do ponto de vista de um processo, seja do ponto de vista de crescimento profissional. Eu queria te ouvir justamente sobre isso. Como educadora, de que maneira você entende a questão da busca incessante pelo conhecimento para que os profissionais da área tributária eles possam superar os desafios que provavelmente irão se apresentar e, por consequência, estejam preparados para as oportunidades? Porque sorte, às vezes, é confundido com preparo para que você possa efetivamente agarrar aquela oportunidade com os dentes. Então, eu queria entender um pouco mais a partir da tua perspectiva. Tá, ótimo. Ô, Diego, primeiro que no tributário, e você também tem experiência nisso, é uma das áreas que não tem sorte. Na verdade, a sorte não te leva em lugar nenhum. Porque no tributário, você só é bem-sucedido se você traz resultado. Então, se você pode até enganar ali um período pequeno, mas você não consegue enganar por muito tempo. Então, sorte, obviamente que... O que é a sorte na área tributária, né? Quando você me mandou o briefing do que a gente ia falar, eu fiquei pensando sobre isso. A sorte é a gente estar preparado para quando as oportunidades surgirem. Então, não adianta nada você só contar com a sorte e achar que a sorte vai te levar em algum lugar. E eu, como educadora, né, puxando esse lado como educadora, o que eu vejo do mercado, e isso não é o que eu tô falando que eu acho, tá? Isso daí eu tenho demandas de empresas e converso com muitos recrutadores. O que a gente está enxergando na área tributária como um todo? Profissionais extremamente despreparados, imediatistas, né? E quando eu trabalho isso dentro do treinamento, chega a ser até um trabalho psicológico, né? Porque o tributário, a gente precisa saber que ele tem uma curva longa de aprendizado. E as pessoas querem sentar na cadeirinha, né? Comecei no tributário, quero recuperar créditos e levar milhões para os meus clientes e ficar rico e ganhar percentuais de êxito. E não é assim que funciona. O que as pessoas têm que focar, né, principalmente quem está no começo da área tributária, é na consolidação de conceitos básicos que eu sinto que falta aí na maioria dos profissionais que querem atuar nessa área, especialmente aí na área consultiva, tá? Mas até da operação também. Às vezes fica só aquele apertador de botão, né? A pessoa fica no mecânico e não se questiona. Então, qual que é a minha sugestão, né, para quem ou já atua ou está começando na área tributária? Você tem que separar todo dia um tempo de estudo, né? E você não pode sair dando tiro para tudo quanto é lado. Então, hoje eu vou estudar ICMS, amanhã eu vou estudar PiscoFins, amanhã eu vou estudar Imposto de Renda. Não adianta você dar tiro para tudo quanto é lado. Primeiro, foca em um tributo, aprende esse tributo, porque depois vai ser muito mais fácil. Uma vez que você entender a lógica de como funciona, vai ser muito mais fácil você buscar como que funcionam os outros tributos. E tem alguns pilares para você seguir isso, que é a legislação em si. Você precisa identificar a legislação que regulamenta aquele tributo. Você precisa entender o caminho que aquele tributo percorre. Como assim? Quais são as declarações que você informa ele, como que está numa nota fiscal, se a operação é informada numa nota fiscal, não é. Você precisa saber como que pensam as autoridades fiscais, então saber como funciona a Receita Federal, pesquisar uma solução de consulta, ou no fisco estadual, a depender do seu estado, na Secretaria da Fazenda, entender como é que funciona Nossa, fugiu o nome. Os juízes, aí o CARF, os tribunais da área administrativa. E a gente precisa também entender de conceitos contábeis. Não precisa formar em contabilidade, mas a gente precisa saber o que é um balanço, o que é um resultado, por que isso impacta em praticamente todos os tributos, né? Então eu falo que esses 4 pilares, eles precisam andar juntos dentro do conhecimento.
né? E todo dia, se a pessoa buscar, né, um pouquinho e se aprofundando todos os dias, de repente a sorte aparece e de repente ela pula de nível, né? Mas exige sim um esforço tremendo de quem está atuando na área tributária. Isso. O interessante é que a gente tem que reforçar que o ser humano, de uma maneira geral, ele é composto por hábitos, né? E até por uma questão de comodidade, o cérebro muitas vezes ele leva para hábitos mais sossegados, mais tranquilos, mais repetitivos, já que é algo que ele visa economizar energia. Mas a gente precisa construir justamente esses hábitos positivos, ou seja, a partir do momento que eu reservo 1 hora do meu tempo para que eu possa alcançar conhecimento, automaticamente isso não vai ser prejuízo, isso não vai ser tempo jogado fora. Pelo contrário, eu estou me capacitando, eu estou colocando conhecimento para dentro para que efetivamente a sorte de ter uma oportunidade apareça e, por consequência, eu esteja preparado para atingi-la. E você tocou um ponto importante que eu também já vi que você discutiu anteriormente nas suas redes sociais, é aquela questão entre especialização e generalista, né? O que é que hoje o mercado... Hoje há uma... Você citou o exemplo da recuperação de crédito. Isso é nichado, né? Isso é uma especialização. Todo mundo está trilhando o caminho e muitas vezes é isso que vai te dar, teoricamente, uma visibilidade maior, um retorno financeiro maior. Mas, em contrapartida, a generalização ela tem que ter vista dentro dessa perspectiva que você colocou. Você é contador, mas, de alguma forma, você tem que fazer um curso de direito que faça com que você tenha uma interpretação melhor da legislação, uma interpretação mais positiva, porque isso automaticamente vai te ajudar no teu processo de recuperação de crédito. Então, especialização e generalismo, muitas vezes, eles andam juntos, né? Eles andam juntas, assim. Você tem que trocar essa bola para que, efetivamente, você se torne um profissional cada vez mais capacitado e, por consequência, tenha o preparo e possa agarrar as oportunidades e vencer os desafios dessa área tributária que, no dia a dia, enlouquece a gente, hein? Deixa a gente com o cabelo literalmente em pé. E esse negócio de ser generalista ou especialista, na verdade, assim, não tem como. Todo mundo acaba sendo especialista em alguma coisa porque você não consegue dar qualidade em tudo. Isso. Mas eu vou dar um exemplo muito interessante. Se você conversar com qualquer CEO de empresa, com qualquer gerente de controladoria, o cara dá pitaco em tudo. O cara sabe falar de PiscoFins, ele sabe falar de imposto de renda, ele sabe falar de CMS, ele sabe... E aí, mas ele sabe de forma aprofundada tudo? Não. Mas ele sabe que tá ali e que ele tem que ter atenção para todas essas caixinhas. E aí, o tributarista, obviamente que ele tem que ser, olha, que nem eu te falo hoje, eu sou especialista em imposto de renda e PIS e COFINS. Mas se o meu cliente me perguntar de ICMS, eu falo, peraí, eu sei que os conceitos básicos são esses, eu vou buscar essa informação para você. Então, você quando você está atendendo um cliente ou você trabalha numa empresa, você só vai crescer se, obviamente, você se especializar, mas se você nunca deixar de lado tudo aquilo acessório, tudo aquilo que pode ter impacto. Então, eu falo muito até nos meus treinamentos. Toda vez que você estiver avaliando uma operação tributária, você vai se perguntar, você vai falar o seguinte, o coleguinha do lado, eu tô vendo essa operação, isso aqui tem impacto aí na sua operação para o ICMS? Ô fulano, aí você vai lá no cara da contabilidade, ô fulano, eu tô fazendo uma avaliação aqui, isso aqui tem impacto na contabilidade? Então você vai buscando essas informações, você não pode se limitar, e isso é um erro muito normal, daquilo que você tá fazendo. Ah, vou mudar uma operação aqui sem pensar nos impactos que pode dar em outras caixinhas, porque o tributário ele é emaranhado. E você ter esse conhecimento também mais geral, isso te ajuda num cliente. Porque o cliente ele não vai te perguntar, ele não vai ligar, ó, Flávia, eu quero só saber de PIS e COFINS, tá? Não, ele vai te perguntar outras coisas, né? E você tem que estar, o quê? Minimamente preparado, que é saber que existe, saber que tem conceitos básicos ali dos tributos, da contabilidade, e você vai atrás, né, dessa resposta. Então, estar atento, né? E a pessoa curiosa, né, ela sempre vai buscar essa informação, né? Eu vou dar um outro exemplo interessante que eu acompanhei muito na época de consultoria. Eu atendi as empresas e algo que me chamava muito atenção, em alguns analistas, obviamente, era o seguinte. Você chegava lá para o analista, pegava uma apuração lá e falava assim, ô fulano, por que vocês estão tributando essa operação desse jeito? Aí a resposta que vinha era assim, porque sempre foi feito assim, porque o sistema gera assim. Então eu ponho lá no meu software para gerar, ele gera a operação desse jeito.
Aí eu ficava pensando, gente, será que esse analista nunca teve a curiosidade de ir atrás da legislação, da tributação do produto que ele mexe todo santo dia? Então, isso também é o negócio de se desenvolver, né? Já até misturando um pouco com a pergunta anterior, e de ser generalista, especialista, isso vai até do como você quer crescer. Porque eu chegava no ano seguinte, às vezes na mesma empresa, falava assim, por que tá desse jeito? Vocês não mudaram? Ah, então, ninguém falou para mudar, entendeu? Então, até juntando, né, um pouco do que a gente começou a falar na primeira pergunta com essa, a gente só vai desenvolvendo com a curiosidade, com o estudo. A gente tem que se aprofundar para sermos especialistas, mas temos que saber o que está acontecendo em volta, sempre questionar. Então, a lição que eu falo, não só estudar todos os dias, mas entra aqui. Gente, o que eu recebo de pergunta no Instagram e tá aberto para isso. Ô, Flávio, eu tô vendo aqui que impacto que tem, onde que eu vou, para onde que eu vou. A gente hoje tem muita fonte de informação. Então, quando a gente se depara com profissionais que eles não estão evoluindo, isso é culpa do profissional. Isso, é do profissional que não está se aprofundando, que não está indo atrás das informações. Né? Ah, mas eu não sei por onde começar. Ou tanto de Instagram que tem aí, tem o meu, tem o seu, tem o do fulano. Pergunta, por onde eu começo? Com certeza alguém vai te responder. Alguém que tem mais experiência. Né? Então, até não sei se eu respondi aí o que você perguntou, mas eu gosto, esse assunto ele me fascina um pouco. A ideia mesmo é instigar para que a gente possa ir trocando ideia e produzindo conhecimento. E a partir da tua fala me lembrou de uma outra publicação tua que a chamada é a seguinte: o que é que se espera de um profissional da área tributária, né? E quando você abre, você cria a expectativa que você vai dar dicas ou indicativos de que não, estude PIS, estude COFINS, estude ICMS. E, na verdade, as tuas dicas são relacionadas muito à parte comportamental, né? Que entra justamente essa questão que você estava dizendo agora da proatividade. Ou seja, eu preciso ter curiosidade sobre aquilo que efetivamente eu faço, né? Tá certo que tem pessoas mais experientes que eu, pessoas mais antigas no posto, que eu tenho que respeitar, eu tenho que ouvi-las para que eu possa entender como é que funciona aquele processo. Mas isso não me impede, ou isso não deve ser visto, a procura paralela, como algo ruim, como algo negativo. Pelo contrário, a gente sabe que o conhecimento é algo dinâmico, né? Principalmente quando a gente está falando dentro da perspectiva da área tributária, em que você analisa uma legislação hoje, vai dormir e amanhã já saiu algo diferente. Então, o conhecimento dentro da área tributária é algo muito dinâmico, né? E as pessoas têm que ter essa curiosidade, esse interesse, essa vontade de entender e aprender, seja para ratificar aquilo que já vem sendo feito ou para que se retifique, se corrija, sempre pensando em atender melhor o teu cliente que buscou você justamente para te dar aquela assessoria. A partir dessa pergunta, me levou a um outro questionamento, né? Recentemente, o governo federal ele liberou um pacote de medidas econômicas e entre as várias medidas existe um programa de recuperação de crédito chamado litígio zero, né? Que via de regra geral, é o governo tentando tirar um pouco dessa burocracia jurídica para que efetivamente ele possa reaver o maior número de créditos. É o famoso refis, né? Os refis que o brasileiro, de maneira geral, o empresariado está bem familiarizado com isso. Mas isso me levou a um questionamento a partir também de uma outra publicação, essa relação do empresariado do brasileiro, de uma maneira geral, com essa questão do imposto. Como é que você entende essa questão do refis? A área tributária deve entender como uma grande oportunidade para que, efetivamente, o empresariado ele possa regularizar suas contas com o governo federal ou não? Na verdade, isso é mais um jeitinho brasileiro que só reforça esse jeitinho brasileiro que a gente tem muitas vezes de resolver as situações. De que maneira o pessoal, o profissional da área tributária, ele deve conduzir essa relação empresariado, governo, refis, enfim, essa parte da questão tributária? É aqui que tem um monte de oportunidade, né, na verdade. Porque quando sai um programa desse, o empresário, muitos deles sabem que pé que tá, né, o seu recolhimento, se tem coisa em aberto, se não tem. Mas muitos nem têm ideia do quanto que eles estão expostos, né? Então, aqui surge a oportunidade do tributarista, daí eu estou falando tributarista porque às vezes é advogado, é contador, é analista, qualquer um que tiver acesso ali às informações, de ler todas as oportunidades que
que tem de regulamentação desses débitos que estão em aberto e oferecer isso para o cliente e ajudá-lo na formalização. Por quê? Porque as empresas, elas querem entrar nesses refis da vida. E, engraçado, eu tô com a matéria aberta aqui agora, só fazendo um adendo. O governo está falando que não é um refis, que é um programa, eles estão maquiando, falando que é um programa, mas é assim, um tipo de um parcelamento, é algo que o governo sim está querendo para maior arrecadação. Mas isso vai ajudar as empresas, por quê? Empresa que tem dívida, elas estão expostas. E quando elas estão expostas a multa e juros. E grande parte, especialmente para as pequenas empresas, grande parte dessa negociação que o governo está permitindo é com redução de multa e juros. E tem casos que vai reduzir até 100%. E aí a gente vem falar do jeitinho brasileiro, né? A Universidade de São Paulo soltou uma vez um estudo que o Brasil levava em média, olhando historicamente, um refis a cada 3 anos. E aí vem a parte do jeitinho brasileiro. O que a gente vê muitas empresas fazendo? Elas brincam com dinheiro no tempo. Elas deixam seus tributos abertos propositalmente para chegar aí num refis, parcelar há anos-luz, né? Porque aí você não vê nem o fim do parcelamento, sem multa e sem juro. Aí o empresário fala assim, não vou pagar, daqui 2, 3 anos é um refis. E historicamente a gente tem sim esse histórico e tem sim empresas fazendo isso. Vantagens e desvantagens. Vantagem que o empresário acha que ele está usando dinheiro no tempo para o seu negócio. Desvantagem, a empresa está exposta, é difícil pegar um empréstimo, é difícil você montar o seu balanço aí de forma adequada, um balanço bom, porque o balanço vai ficar todo rebocado. Então, se você é um tributarista sério, você nunca vai recomendar isso para o seu cliente. E e eu estou falando isso porque isso existe no mercado. Consultorias que falam para os clientes, olha, não paga esses tributos, não, vamos esperar um refis e aí você parcela lá na frente. Isso não é uma postura isso é jeitinho brasileiro, isso não é a postura de um tributarista sério. Um tributarista sério, ele vai lá, junto com o seu cliente, ele vai olhar as dívidas e ele vai ver aquelas que têm potencial de ganho. Acredito que é aí que vai entrar a análise do tributarista. Porque o refis, você pode tanto coisa que você está devendo, quanto coisa que você está discutindo, né, no CARF. Então, o que você pode avaliar como tributarista? Aquilo que já é perdido mesmo, financia, parcela, vê se a empresa consegue colocar no fluxo de caixa, sugere isso para a empresa. Aquilo que ela acha que tem chance de êxito lá no CARF, por exemplo, talvez não seja um negócio de negociar. Será que se não tiver um caminho bem favorável, que o contribuinte esteja certo, mas foi autuado, porque isso existe, será que se ele não tem uma chance de êxito, aí talvez caberia não negociar essa dívida, não pagar, né? Não levar isso para o parcelamento. Então, a oportunidade do tributarista vai ser fazer esse tipo de avaliação. Olhar para os tipos de dívidas que a empresa tem, aquilo que ela entende, que o tributarista entende que tem chance de êxito, não parcela, não entra no programa, mas aquilo que de fato a empresa perdeu, realmente não tem muito o que discutir, não está devendo mesmo, entra no parcelamento e olha, porque esses textos que vêm nesses parcelamentos, eles são bem acessíveis de interpretação via de regra. Então, você consegue entender aquilo que está sendo reduzido, você consegue achar o que tem de oportunidade mesmo, né? Então, acho que esse seria o caminho, falando aí especialmente, né, do programa Litígio Zero. Perfeito. Na verdade, assim, o refis ele nunca pode ser o primeiro plano, ou seja, a primeira opção. Exatamente. Quando você vai operar com a sua empresa, seja da perspectiva de comércio, de indústria, ou de serviço, você tem que fazer dentro do seu planejamento que você vai arcar com a carga tributária que está associada àquele processo. Aqui a gente inicialmente não está julgando o mérito, se é certo, se é errado, se investe, se não investe, essa questão. É a regra do jogo. Então, quando você vai jogar a partir das regras do jogo, você tem que entender que aquilo faz parte do processo. E se porventura nesse processo de construção você tiver alguma dificuldade ou dentro dessa assessoria, dessa consultoria, dessa análise que está sendo feita por fora, você entender que o refis pode de fato ser uma oportunidade, uma segunda opção,
é que efetivamente você vai lidar com ela e ver quais são, como você colocou muito bem, os prós e os contras da mesma para efetivamente colocar para rodar e fazer com que a sua empresa, o seu negócio, o seu propósito, ele se mantenha dentro daquilo que efetivamente você idealizou. E aquela questão, a gente sempre tem a oportunidade da famosa elisão fiscal, que é aquela questão de você buscar oportunidades para pagar uma tributação menor. A gente tem dois clássicos que fazem parte do dia a dia da gente, muitas vezes a gente não se atenta. O caso do bombom, né, do sonho de valsa, que em virtude de um ajuste de embalagem, ele passou a compor uma categoria diferente e isso fez com que ele pagasse menos IPI. Isso é trabalho de uma análise tributária, é entender, reler, verificar a oportunidade do que a lei diz ou deixa de dizer para que efetivamente você possa ter um ganho de maneira lícita. Outro exemplo clássico que a gente vivencia muito no dia a dia e não se atenta é a questão dos fast foods, né? A questão do refrigerante versus o lanche. Né? A gente sabe que o refrigerante ele é tributado antecipadamente, então é muito mais vantajoso você vender o combo, porque você consegue elevar o valor do refrigerante e, por consequência, pagar menos imposto, do que vendê-lo individualmente, onde você teria... Enfim, são questões, são movimentações que são idealizadas, obviamente, por um escopo de pessoas que são especializadas na área tributária, sejam advogados, sejam profissionais da área, que sempre pensam essas oportunidades que automaticamente vão trazer uma vantagem para empresas. Né? Exatamente. E muita gente me pergunta assim, nossa, Flávia, mas como que eu vou identificar uma oportunidade, né? Você vai identificar na prática, e sabe um jeito que você vai identificar? Lendo artigo todo santo dia. Porque o que os grandes escritórios fazem? Eles divulgam essas oportunidades para atrair cliente. Exatamente. Então, se você tiver, por exemplo, eu gosto muito do valor econômico, muito embora às vezes saia uma coisa em outra ali que não é muito condizente, mas o valor econômico, 99% das vezes, se você for lá no tributário, ele tem uma área específica do tributário, e ler todo dia você vê o que está falando. Gente, praticamente todo dia sai uma oportunidade de alguma área tributária. Então, e a prática também vai te dando isso. Mas como que você fica antenado? Lendo esse tipo de informação, então valor econômico. Você pode ler, tem um monte de blog, tem um Jota, que sai coisa todo santo dia. Gente, perfis de Instagram, se você é da área tributária, tem 1 milhão de perfil bom para você seguir. E, inclusive, eu fico sabendo de muita coisa que sai pelo Instagram. Então, para você identificar oportunidades lícitas, né, de oportunidades, redução de carga, né, redução de carga, você faz esse acompanhamento. E muito cuidado também, não sei se você ficou sabendo daquela máfia dos postos, das consultorias que vendiam recuperação de créditos ilegais para postos de gasolina. Então, a gente sempre tem que olhar com criticidade. Por isso que a gente tem que saber a fonte da informação. Não vai sair lendo qualquer coisa também não, porque você pode cair em cilada. Tem muito escritório sério que solta artigos todo santo dia. Tem o Valor, tem o Jota, tem um monte de blog, o Conjur, que é muito bom, que são pessoas sérias trazendo informações sobre os tributos. Então, são excelentes ferramentas para identificar a oportunidade. Perfeito. E eu acho que você mesmo no teu perfil, você dá justamente essa sugestão. Inicia com a lei, que é a letra oficial, ou seja, aquilo que de fato tem que ser praticado, aquilo que é válido, mas você vê em um efeito cascata, você vê um desdobramento. Você vai para os artigos, onde pessoas que já são especializadas na área leram e de alguma forma mastigaram aquele conteúdo, entregaram algo mais simples, digamos assim, entre aspas, para quem está assistindo. E você vai descendo os blogs, vem os grupos, e aí você vai tentando de alguma forma construir esse conhecimento e, por consequência, a partir desse conhecimento, que retoma a nossa pergunta inicial, você criar ou gerar uma oportunidade de negócio para você, seja como profissional ou seja do ponto de vista de rentabilidade. Então é muito importante você ter esse hábito do acompanhamento, da leitura, de buscar outras fontes. E essa questão da fonte também é muito relevante. Quem trabalha com contabilidade, quem trabalha principalmente com a área fiscal, não pode trabalhar em cima de achismos. Né? Você pode até ter acesso a um blog, a um artigo, mas você tem que sempre manter a sua criticidade. Ou seja, nem tudo de informação que chega para você
de fato são informações verídicas, são informações que você de fato pode aplicar no seu dia a dia. Então essa questão da criticidade é algo muito relevante dentro do setor da gente. E dentro dessa questão da criticidade me levou à terceira pergunta, que é o seguinte, ainda insistindo nessa relação do empresariado e por que não dizer do brasileiro com os impostos. Ele é um tanto quanto crítico, porque ele sempre reclama que a carga é muito alta e em contrapartida ele não tem o retorno disso, mas como a gente disse, são as regras do jogo. E as regras elas devem ser jogadas ou seguidas da forma como foram estabelecidas. Porém, contudo, todavia, como a gente já comentou também, essa lei jurídica, essa legislação tributária, ela é muito mutável, ela é muito dinâmica. E eu acredito que a partir de uma discussão séria, comprometida entre os vários entes, no caso, governo, empresariado, sociedade civil, a gente pode construir uma legislação que se adeque à realidade ou às realidades que a gente vivencia hoje no Brasil. Exemplo disso são as últimas alterações, a exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS. Quem cogitava isso 10, 20 anos atrás? Ninguém. O governo não estava nem aí para essa proposta aqui, efetivamente. E hoje o Supremo já entende de maneira diferente. Então, qual a tua opinião em relação à participação do profissional da área tributária dentro desse processo de construção de uma legislação, de um ambiente de negócio onde a tributação seja algo mais favorável? Bom, o profissional da área tributária, na verdade, ele que está com as informações na mão, né? Ele que consegue dimensionar o quão pesado é essa carga, né? E dentro, assim, para que ele traga, né, informações adequadas aí para o empresário, levar em consideração o que está acontecendo no nosso cenário político, na verdade, eu acho que o ideal é jogar as regras do jogo, porque senão a gente vai até entrar numa discussão que envolve, assim, né, política, porque, por exemplo, o STF hoje, que era para ser o nosso órgão julgador, que era para trazer a segurança jurídica, a estabilidade, que era para aplicar aquilo que estava na lei, a gente vê que muitas vezes, especialmente na área tributária, deu umas sambadas, né? Então, o que a gente tem que fazer como tributarista? Jogar as regras do jogo, observar a legislação, manter o empresário sempre atualizado. Então, saiu uma decisão nova, saiu uma coisa nova, a gente levar isso para o empresário. O cenário está mudando. Antes o tribunal entendia assim, agora está entendendo diferente. Vamos tomar um pouco mais de cautela. E sempre buscar oportunidades para tentar reduzir a carga de forma lícita, né? Como tributarista, né, a gente que está nesse cenário, que não tem como a gente fugir de política com o atual governo, com como está o STF, não tem como a gente fugir. Ou a gente joga as regras do jogo, busca de forma lícita reduzir a carga, ou a gente vai partir para a sonegação, né? E fazer as formas, fazer tudo de forma lícita, isso protege o patrimônio da empresa, né? Deixar tudo declarado, tudo certo. Isso faz com que os empresários durmam com a cabeça tranquila, né? Sem medo. E isso traz uma organização, faz com que de uma empresa organizada, que ela paga os seus tributos de forma adequada, ela cresce naturalmente. Porque está tudo envolvido. Ela vai sempre carregando o certo, não só na área tributária, como também em outras áreas. Então, eu acho que a responsabilidade do tributarista é ser responsável pelas informações que você leva, seja numa apuração, seja a informação que você está levando aí para o empresário, para que todo mundo aí consiga caminhar na mesma página. Acho que seria isso. Perfeito. Na verdade, só reforçando essa questão que você trouxe do ponto de vista da política, a análise econômica e mais específica do ponto de vista tributário, ela tem que ser isenta de qualquer tipo de ideologia. Exato. Porque você pode até entrar no mérito, não, o governo A era mais flexível em detrimento do governo B. Se equivoca quem tem essa linha. Exatamente. Por quê? É um exemplo prático. A gente está aí tentando aprovar um aumento dos limites do MEI, do Simples Nacional, das microempresas. Isso começou no governo anterior e continua se arrastando no governo atual. Por quê? Porque independente se é o governo A ou o governo B, ninguém quer abrir mão do dinheiro. Ou seja, ninguém quer ter uma queda de arrecadação. Então, isso deixa evidente que isso independe de
ideologia, é uma discussão apartidária, como você colocou muito bem, Exatamente. é uma questão prática, é uma questão objetiva, ou seja, tem que ser seguido aquilo que efetivamente está na letra da lei. E aí eu entendo que o profissional da área tributária ele tem um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho, primeiro, de conscientização desse empresariado, quando você diz que é o preço da tranquilidade, isso faz parte da vida adulta. Exato. Você é muito feliz quando você afirmou isso, afirma isso, porque é a regra do jogo, faz parte. Então, é um trabalho inicialmente de conscientização, a partir do segmento das regras do jogo, e em paralelo, nunca se omitir do ponto de vista de buscar oportunidades para aquele teu cliente, para que o empresário, dentro das regras do jogo, obviamente, possa vir a pagar menos imposto ou se beneficiar de alguma subvenção, de alguma isenção, de alguma particularidade que a letra da lei traz. Então, de fato, a tua colocação foi muito pertinente, porque a ideia é essa. Não adianta vender a fantasia se você não consegue entregar esse mundo maravilhoso, como o exemplo que você colocou dos postos de gasolina. Se vendeu a vantagem, mas a vantagem que não tinha respaldo, e isso em algum momento vai ruir. Isso já caiu. Até complementando, por exemplo, tá se falando já faz tempo que vai tributar dividendo. Gente, se for tributar dividendo, não adianta você ficar postando textão aqui, porque o governo, não vai adiantar. O que você vai fazer? Você vai ler um artigo atrás do outro. Por quê? Porque na hora que começar a tributar dividendo, os grandes escritórios vão soltar. Tem uma outra coisa para reduzir de tal jeito. Obviamente que os escritórios não entregam o ouro de que forma é feito, mas eles vão entregar a oportunidade. Vai sair no valor, vai sair em tudo quanto é blog. Então, é estar atento. A gente tá ouvindo, vai tributar dividendo, vai tributar dividendo. Tributou, você vai ficar reclamando? Não, você vai buscar oportunidade. Bom, então tá, então já que aumentou a carga daqui, aonde que a gente vai cortar? Aonde que a gente vai reduzir? Vamos aprofundar no PiscoFins para ver se tem oportunidade. Vamos olhar no ICMS, vamos olhar se não tem, igual você falou, subvenção. Vamos olhar em outro lugar, porque a regra do jogo é essa. Tá tributando? Tá tributando. E agora? O que você vai fazer? Vai buscar alternativa. É isso que o formiguinha, e é todo dia. Um trabalho de conscientização, mas em paralelo sempre buscando a melhor oportunidade para o empresariado. Exemplo disso é a pensão alimentícia, né? A gente passou a ter um entendimento diferente em relação à pensão. Até então, rendimento tributável, e agora o Supremo entendeu que não é mais tributável e que é permissão agora até de retroagir possíveis impostos que você tinha pago de maneira equivocada nos últimos 5 anos. Então, é aquela questão. É a conscientização sempre associada ao trabalho de formiguinha no sentido de buscar a melhor oportunidade para o teu cliente. Flávia, a palavra que resume o nosso encontro aqui é gratidão. Agradeço mais uma vez por toda a tua disponibilidade, agradeço por todo o teu conhecimento e teus insights a partir da conversa da gente. Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu que agradeço, Diego. Foi um prazer enorme. Marcamos aí outras mais pra frente. Foi muito legal conversar com você, viu? Exatamente. A recíproca é verdadeira. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde para você. Gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não estou conseguindo desligar. Me ajuda aqui.